E aí, as diretrizes também trazem quais são os objetivos, no artigo 24º, os objetivos do ensino fundamental também são objetivos retirados, complementados e até mesmo textuais da LDB. Não muda muita coisa, né? Diz o seguinte, que o ensino fundamental tem que estar focado na aprendizagem, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, né? Cálculo coloca de forma essas três dimensões de forma mais importante, né? E o foco na alfabetização deve ser nos 3 primeiros anos, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. É lá que tem que estar o foco da alfabetização. Aí, a alfabetização, por que não diz que a alfabetização se encerra no terceiro ano? Porque é um consenso da pedagogia atual que a alfabetização é um processo mais longo, é um processo mais abrangente do que simplesmente decodificação e codificação, ou que ele não se encerra no terceiro ano, né? Então, há um consenso posto hoje. Por isso, o foco deve ser nos 3 primeiros anos, mas a diretriz nunca disse que se encerra no terceiro ano. Só que o foco na alfabetização deve ser nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Compreensão desse ambiente político, social, da economia, tecnologia, cultura, né, desses valores que fundamentam a sociedade, né, tem que ter essa compreensão no ensino fundamental. Lembrando que quando fala em ensino fundamental, está falando de 1º a 9º ano. É comum também a gente fazer certas confusões em relação a isso, né? Então, do 1º ao 9º ano se espera isso aqui desses jovens, dessas crianças e jovens. E a aquisição desses de valores, de habilidades, de atitudes, né? Também para a formação integral desse ser humano. E são esses os objetivos do ensino fundamental. No ensino médio, nós temos também esses objetivos também postos no artigo 26º. O primeiro dele é a consolidação daquilo que foi aprendido no ensino fundamental e principalmente o que isso é muito novo em relação à nossa LDB, a nossa atual LDB, é o prosseguimento de estudos. Você percebe muito isso na LDB e nas diretrizes, que as diretrizes, como eu disse para vocês, elas regulamentam a LDB, então por isso elas trazem muitas questões que a LDB trouxe, muitos conceitos, e um deles é esse, colocar o ensino médio sempre como prosseguimento de estudos. Isso é muito forte no ensino médio, porque na outra LDB, se vocês pegarem a LDB 5692/71, que foi a segunda LDB, a LDB antiga, não trazia essa característica para o ensino médio, de algo que poderia se prosseguir os estudos. Não. Era, né? Essa LDB, sim, e as diretrizes também, colocam pontualmente, repetem muito isso, o objetivo do ensino médio, a preparação para o prosseguimento dos estudos, para não separar no ensino médio, né? A cidadania, o trabalho, né, com princípio educativo, continuar aprendendo, aperfeiçoamento para estudos posteriores. Então, repete o tempo todo que o ensino médio não acabou. Porque era comum aqueles nossos pais, até mesmo as pessoas que estudaram na época do tecnicismo educacional, né, dizer assim, terminei os estudos, quando terminava o 2º grau, que era sinônimo de terminar os estudos, de concluir. Já com a atual LDB, não. Ensino médio tem uma pegada muito forte de continuar estudando, de permanecer estudando, de preparação para estudos posteriores. Isso é muito presente no ensino médio. Desenvolvimento como pessoa, formação ética, estética está ligado à educação, sim. Né? O ser humano tem um aspecto estético muito forte, então assim, a estética facilita a educação, ela viabiliza a educação em vários pontos. Autonomia intelectual, criticidade, né? Então, bem diferente do ensino médio da segunda LDB, né? E a fundamentação científica e tecnológica presente na sociedade. Fala de praxis aqui. Fala dessa ligação, vinculação, teoria e prática. No artigo 26º fala isso bem claro. Deve-se vincular teoria e prática o tempo todo. O aluno tem que saber o que está fazendo aquela equação imensa, que toma conta daquele quadro inteiro. Por quê? Aquilo tem que ter uma vinculação com a prática social, direta ou indireta, mas aquilo não pode ser um aprender por aprender, uma teoria por teoria. Tem que haver a vinculação, a relação, a interligação, a interlocução entre teoria e prática, nós chamamos de praxis, né? Praxis é
a relação indissociável entre teoria e prática. E nós já vimos aqui que esse aspecto aqui é o aspecto regular, é o aspecto ideal, né? É o aspecto regular para a educação básica. São essas 3 etapas aqui de educação básica. Para aqueles grupos ou situações que não se encaixam nisso aqui, em creches de 0 a 3 anos, em pré-escola, em ensino fundamental, ensino médio, tudo como está posto aqui, são criadas as modalidades. As modalidades são justamente formas, maneiras, modos de organizar a educação básica para atender grupos, pessoas, situações, minorias, etc., que não têm acesso à educação básica naquele modelo regular. Nós temos aqui, então, 7 modos, 7 formas diferentes de organizar a educação básica nesse sentido. EJA, educação especial, educação indígena, educação no campo, não é educação rural, educação no campo, educação profissional, a educação à distância e a educação quilombola. Artigo 27º colocam aí as 7 modalidades das diretrizes. Vamos ver cada uma delas. EJA, educação de jovens e adultos. São para aqueles alunos que não concluíram a educação básica na idade certa, né? Preferencialmente articulada à educação profissional. Eu já vi uma questão de prova que dizia que, né, uma questão de prova até óbvia, que dizia que a EJA deve ser obrigatoriamente articulada à educação profissional. Quem leu isso aqui de uma forma muito corrida pode confundir, só viu EJA e profissional, não viu que é diferente aquilo que é preferencial daquilo que é obrigatório. Então, EJA tem que estar preferencialmente ligada, articulada com a educação profissional, e não de forma obrigatória, né, com a educação profissional. A educação especial, no artigo 30º, é fundamental, porque nós estudemos isso aqui, entendamos o que significa educação especial para a LDB e, consequentemente, para as diretrizes. Por quê? Olha só, educação especial é uma modalidade, modo de organizar a educação básica para atender a 3 classes de pessoas. Pessoas que têm deficiências visual, auditiva, múltipla, né, intelectual, física, pessoas que têm essas deficiências. São deficiências. Pessoas que têm TGD, transtorno global do desenvolvimento, autismo, espectros autistas, né, tipos de autismos diferentes, ou então que não é autismo, mas é um transtorno global do desenvolvimento, né? E pessoas que têm altas habilidades, superdotadas, né? Então, educação especial é uma modalidade para essas 3 classes de pessoas que tenham, pessoas que tenham deficiência, não são deficientes, porque elas têm uma deficiência, mas ela como pessoa não é deficiente. Ela tem aquela deficiência. Então, tem uma deficiência. Que tenha TGD, né, que não é a mesma coisa, autismo, por exemplo, não é a mesma coisa que deficiência, né? É uma outra maneira, uma outra condição dessa pessoa, né? Ou que tenha altas habilidades. Por que eu digo para vocês focarem nesses 3 pontos aqui? Porque as pessoas que têm, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, quem tem dislexia, quem tem dislalia, desortografia, quem tem transtorno desafiador, opositor, etc., são transtornos que não são deficiências, nem TGD, nem altas habilidades. Portanto, não são educação especial. Educação especial é restrita para esses 3 aqui. Dislexia, dislalia, desortografia, TGD, TDAH, não é deficiências, não é educação especial. É só esses 3 aqui, segundo a LDB e também segundo as diretrizes. Atente-se bem para isso, porque isso causa muita confusão quando cai questões de prova nesse aspecto aqui, né? Então, transversal, a educação especial, ela é transversal a
todas as etapas e modalidades da educação básica, todas. Então ela perpassa a educação infantil, começa lá com 0 anos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, qualquer modalidade indígena, quilombola, EJA, tudo que é educação especial. Então é transversal, pode ser complementar, é complementar quando for deficiência, é suplementar quando for altas habilidades. Complementar é dar alguma coisa que está faltando, um complemento. É deficiência. Suplementar é quando o básico não é suficiente. Então tem que suplementar altas habilidades. Então ela pode ser complementar deficiências ou suplementar altas habilidades. É parte integrante da educação regular, né? Então, outra coisa fundamental que não pode ser esquecida ao lidar com esse artigo aqui das diretrizes. Crianças ou jovens com necessidades especiais é na escola regular. Essa é a regra. A exceção é a classe especial ou a escola especial. Regra, criança especial, escola regular. Essa é a regra. Admite-se, permite-se, né? Quando não se tem condições de estar na escola regular, quando a escola regular não pode recebê-los ainda, ele pode ir para a escola especial ou para a classe especial, em caráter transitório. Então, ele fica lá, né, com uma espécie de preparo dele e da escola para que ele possa voltar para a escola regular, ou possa vir para a escola regular. Ou seja, regra, escola criança especial na escola regular, né? Exceção é a classe especial. Lembre sempre disso. Parte integrante da educação regular. Isso é muito sério porque há muitas confusões em relação a essa questão da gente às vezes pensar que educação especial é na escola especial e a escola regular está recebendo como se fosse algo que não fizesse parte da sua constituição. Eu recebo como uma concessão. Não. A escola regular é de todos. É do especial e do não especial. De todos. Portanto, escola, na lei, textualmente, coloca isso nas diretrizes, na LDB e nas diretrizes da educação especial, né? Para a educação especial, que a escola regular é que é a regra. Admite-se a escola e a classe especial. Sala de recursos, centros de atendimento educacional especializados e instituições também, outras instituições que não são da escola. Tudo isso são questões que as diretrizes colocam como direito da pessoa com deficiência, da educação especial. Professores com formação adequada. Acessibilidade. Acessibilidade não é só arquitetônica. A acessibilidade é de equipamentos, é arquitetônica, física, comunicacional, né? De que tudo que pode dar acesso à pessoa nos meios físico, estrutural, de comunicação, tudo isso é acessibilidade. É muito mais amplo do que uma rampa, por exemplo. Abrange outros conceitos que são mais ampliados, né? E educação profissional e tecnológica é a terceira modalidade. Já vimos duas, já vimos EJA, educação especial, estamos agora a terceira, educação profissional e tecnológica. Educação profissional pode ser de 2 tipos, também importante também, porque causa muita confusão. A profissional pode ser articulada ou subsequente. Subsequente é mais fácil. Educação profissional, que é subsequente ao ensino médio. Depois que eu termino o ensino médio, eu faço educação profissional, subsequente. Já articulada é junto com o ensino médio, ao mesmo tempo do ensino médio. A articulada pode ser integrada ou concomitante. Quando for integrada, é sempre na mesma instituição e com uma matrícula só, integrada. Quando a educação profissional articulada for concomitante, ela pode ser na mesma instituição ou em outra instituição, mas as matrículas são distintas. É isso que difere. Isso aqui, vocês vão precisar decorar. Já vi algumas questões de prova caindo isso aqui. Tem na LDB e também tem nas diretrizes. Ela repete a LDB.
porque causa uma certa confusão. Por isso, repetindo, educação profissional pode ser dois tipos: articulada ao ensino médio, junto com o ensino médio, ou educação profissional pode ser subsequente ao ensino médio, depois do ensino médio. Subsequente, fácil. Agora, já articulada, que é junto com o ensino médio, ela pode ser integrada. Ou seja, ensino médio e profissional na mesma escola, com a mesma matrícula. Integrada. Educação profissional articulada concomitante. Pode ser na mesma escola, ensino médio e profissional, ou não. Mas as matrículas são distintas. Se for na mesma escola, matrícula distinta. Se for em escolas diferentes, ensino médio e profissional, cada um numa escola, a matrícula também é distinta. Essa é uma questão que é precisa ser verificada quando for estudar o artigo 30º, na terceira modalidade, educação profissional e tecnológica. Né? Nós temos a quarta, educação básica do campo. Né? Por que eu falei para vocês no comecinho que educação rural é diferente? Porque o conceito é diferente. Em 98 nós tivemos no Brasil a primeira Conferência Nacional de Educação no Campo, que estabeleceu a educação no campo como uma cultura da educação, a cultura do campo, a regionalização, a territorialização do campo como uma assertiva, como uma afirmação daquela região cultural, social, né? E que não é uma escola rural simplesmente. É uma escola inserida num contexto de cultura, de sociedade mais amplo. Né? Então nós temos educação no campo, educação básica do campo. O que as diretrizes colocam também no artigo 35º em relação a isso aqui? Colocam o seguinte, que tem que ter uma adaptação do currículo, tem que se adaptar ao currículo, é claro. Né? Tem base nacional comum. Lembra que qualquer modalidade tem base nacional comum. Mas o currículo tem que ser adaptado à cultura, à zona rural. O calendário também tem que ser adaptado também, é claro, porque tem calendários que tem que estar ligado ao ciclo agrícola. Como é que você vai querer que as crianças, que os jovens, adultos, por exemplo, possam vir à escola se o rio encher? Então, ou seja, tem que adaptar o calendário às enchentes, à época de seca, à época de chuva, ao ciclo agrícola de plantio, de colheita, né? As condições climáticas também, chuvas ou não, e principalmente tem que fazer uma organização desse trabalho também. A escola tem que estar articulada com o trabalho do campo, né? Porque senão ela fica algo como sendo uma intrusa naquela situação ali. Portanto, esses 3 pontos aqui são os pontos que são recomendados pelas diretrizes a serem observadas. E também tem que se observar na educação do campo 2 formas de pedagogia que as diretrizes colocam. A pedagogia da terra e a pedagogia da alternância. A pedagogia da terra é você organizar uma escola do campo baseada em conceitos de sustentabilidade, baseada em conceitos de preservação da vida de todos, da vida naquele aspecto da natureza e do ser humano integrado. O ser humano não está acima dela, está integrado à natureza, né? Então é um aspecto, é pedagogia da terra. É muito presente no campo. É claro que sustentabilidade também está presente na escola urbana, com certeza. Mas na zona rural, no campo, os aspectos sustentabilidade, de preservação da vida, de natureza, eles são fundantes, são realmente fundamentais nessa organização curricular. E a pedagogia da alternância, da terra e da alternância. Da alternância é porque tem que se fazer, não tem como desvincular educação e trabalho. Eu vou alternando educação e trabalho quando se trata de educação no campo. Não tem como a gente não fazer isso. O campo tem uma organização cultural, uma organização escolar focada no trabalho. Então, ou seja, tem que se pensar nos dois, na alternância dessas 2 dimensões, trabalho e educação. Pedagogia da terra e pedagogia da alternância. As diretrizes colocam isso no artigo 35º como sendo fundamental na organização curricular e educacional, né, no campo. Educação indígena. Educação indígena traz
3 pontos fundamentais que precisam ser observados nessa quinta modalidade, né? EJA, especial, educação do campo, né? Traz também a educação indígena, a quilombola, né? Agora, a indígena traz um aspecto fundamental, que é pedagogia própria da cultura indígena. É claro que a gente não vai aculturar os índios com uma pedagogia ocidental, uma pedagogia tida como hegemônica, né? Então, a pedagogia tem que ser própria na terra indígena. Não vou pegar as diretrizes colocam que não é para poder pegar os índios e levarem ele para uma escola que seja urbana. Não, tem que ser na terra dos índios, lá onde eles estão, na própria terra. Tem que ter a base comum, e não esqueçam disso, repito isso várias vezes, porque é uma questão bem relevante que as provas podem explorar. Base nacional comum, sempre. Tem que ter língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, artes, tudo isso tem que estar presente. E ensino intercultural e bilíngue. O que isso significa? Isso significa que o ensino na educação indígena é um ensino que faça essa interlocução entre as culturas, a cultura indígena e a cultura não indígena. Então, não é para poder fazer, isso também cabe uma boa interpretação nesse sentido e uma boa questão de prova. Não é para poder ensinar os índios somente na cultura deles, como se fosse algo fechado, determinado, pronto, ali que impenetrável. Não é isso. As diretrizes, elas recomendam um ensino intercultural, que promova a integração, interlocução entre a cultura indígena e a não indígena. E bilíngue. Eles têm o direito de ter uma educação na língua deles, indígena, e também na língua portuguesa. Então, um ensino bilíngue, né? Educação à distância, EAD, como é mais conhecido, é a nossa sexta modalidade, né? Que é colocada aqui o credenciamento para a educação à distância, a nível de EJA, educação especial ou educação profissional, é feita pelos estados. São os estados que vão fazer o credenciamento. E a educação à distância é bem simples, é bem pequeno, no artigo 39º. Coloca bem pouca coisa. Diz o seguinte, que EAD significa o uso das tecnologias de comunicação, tecnologias de informação na educação. EAD é um caminho sem volta na educação. Hoje nós temos várias formas de organizar a educação em EAD, várias cursos, maneiras e formas diferentes, né, de se fazer educação nesse sentido, nessa modalidade, e todas elas o uso da tecnologia, da comunicação e da informação que são presentes. E a nossa última modalidade, a sétima, a educação quilombola, a educação daquelas pessoas, daquelas comunidades que descendem dos quilombos antigos de escravos. Então, são comunidades muito fechadas, porque os quilombos eram fechados. Tinham que ser fechados porque era para onde os escravos fugiam e se organizavam com cultura, com uma sociedade muito própria, muito característica, muito peculiar, né? E essa cultura ela foi sendo preservada ao longo do tempo e até hoje nós temos no Brasil muitas comunidades, maiores ou menores, que são quilombolas, né? E elas também têm que ter, mais uma vez, base nacional comum, fundamental, território, ou seja, a questão do território tem que estar presente, é uma educação feita naquele território especificamente, né? E tem que ser uma educação que se valorize primordialmente a cultura e a etnia. E tem que se fazer, é claro que a educação urbana também tem essa valorização da educação étnico-racial, precisa ser observado a cultura afro-brasileira e africana, mas na educação quilombola isso é muito forte, é fundante. Precisa ser baseado na educação, na cultura afro-brasileira e africana, com toda certeza.